Bom, gente, retomando, a gente está falando da Revolução Francesa, dos princípios que nortearam a Revolução Francesa, melhor dizendo, né? Da crítica ao antigo regime, né? Das ideias revolucionárias mesmo, né? Que contribuíram para a realização da Revolução Francesa no final do século XVIII. Agora a gente vai tratar sobre alguns filósofos, né, que não testemunharam a Revolução Francesa, porque morreram um pouco antes, né, mas alguns filósofos fundamentais para a intelectualidade da França iluminista no século XVIII e que contribuíram teoricamente, intelectualmente, cientificamente, politicamente para a realização da Revolução Francesa mais para frente. Contribuíram porque suas ideias foram difundidas, né? A gente está vendo hoje uma muito mais a questão das ideias mesmo, né? Das ideias políticas e filosóficas na era do iluminismo francês, né? Que vai culminar na Revolução Francesa. A gente está vendo as ideias, os princípios, nesse sentido mesmo. É um debate sobre teoria, né? Ideias, princípios. A gente vai falar primeiro da enciclopédia ou dos enciclopedistas. Né? Isso é fundamental para a gente entender a dimensão a importância, né, da, do iluminismo francês, da Revolução Francesa, das ideias que nortearam a Revolução Francesa. Aqui é fundamental já, porque o que é enciclopédia? A gente tem uma enciclopédia virtual muito utilizada hoje, que é a Wikipédia, né? Essa ideia de enciclopédia, de catálogos, né, revistas que têm várias informações sobre vários assuntos, começa com os iluministas franceses, né, no século XVIII, mais especificamente com Denis Diderot e Jean d'Alembert, filósofos, sim, filósofos mesmo, pensadores que organizavam esse veículo para propagar ideias iluministas e conhecimento, entende? Impresso, obviamente, porque não existia tecnologia naquela época, tecnologia avançada naquela época. Impresso, né? E é uma contribuição fundamental para a ciência, para o conhecimento, para o processo de informação mesmo, porque foi o principal veículo propagador das ideias iluministas. Então, Denis Diderot e Jean d'Alembert têm uma importância fundamental aí nessa difusão do conhecimento iluminista, né? Lembrando que a enciclopédia contou com a participação de importantes intelectuais iluministas franceses da época, como Rousseau, Voltaire, Montesquieu, tá? Pessoas que a gente vai falar hoje na aula. Eles participavam ali da redação das enciclopédias, tá? O que era a enciclopédia? Era conhecido como um dicionário lógico das ciências, artes e ofícios. Então tinha lá conhecimento da botânica, conhecimento cultural, conhecimento político. E as pessoas, os intelectuais franceses da época, divulgavam aqueles saberes, divulgavam aqueles conhecimentos, né? Então começa a se desenvolver ali um ideal de conhecimento, de propagação de ideias, né? Muito importante para a intelectualidade francesa da época, para o iluminismo francês, né? Pois efetuava, como eu coloco no último slide, no último ponto, a enciclopédia efetuava certa democratização do conhecimento, levando as luzes de forma mais acessível às pessoas. Então, isso é uma contribuição das revoluções burguesas. Essa é uma contribuição das revoluções burguesas, mais especificamente da Revolução Francesa. Essa preocupação em democratizar o conhecimento, em universalizar o conhecimento, os saberes, né, as ideias e levar as luzes de forma mais acessível às pessoas. Algo que não existia no mundo medieval, no mundo antigo, né, na época do antigo regime. Não existia porque o saber, o conhecimento era monopolizado pela nobreza, pelas elites, né? Ficava lá, restrita a eles. Agora, os iluministas
franceses do século XVIII vão falar, não, esse conhecimento tem que ser democratizado, tem que ser expandido, entendem? E a enciclopédia é o principal veículo propagador das ideias iluministas. Bom, aí a gente fala de Montesquieu, né, que vai nascer no final do século XVII e morre na metade quase do século XVIII, né, não viu a Revolução Francesa, mas as ideias dele vão ser fundamentais para a política proposta com a Revolução Francesa e para a política moderna de uma forma geral, inclusive para o Brasil. A gente vai ver por quê. Clássico pensador iluminista e é um dos pioneiros sobre os estudos de sociologia política e ciência política. É um dos pioneiros nesses estudos de identificar, analisar socialmente, na verdade, vou reformular, analisar a sociedade, né, e os impactos de determinados acontecimentos, fenômenos na sociedade. Ele é um dos primeiros caras a fazer isso de forma mais metódica, tá? Montesquieu. Então, ele tem uma participação, uma contribuição fundamental para a sociologia política, para a ciência política, analisar a política de uma forma racional, né? E então, um cara importante nesse sentido, né? Um pensador que vai aprimorar e vai desenvolver esses estudos sobre política, sociedade, né? E ele está então inteirado nessa perspectiva, nessa linha de pensamento. Ele defendia a equidade social, né? Que na política vai ter o nome de isonomia, né? Equidade política, isonomia, todos têm os mesmos direitos, né? Equidade, né? Igualdade social, educação moral e cívica às pessoas, aos cidadãos, né? Equilíbrio nas relações de poder e crítica à corrupção. Melhor dizendo. Critica a corrupção. Então, ele está defendendo essas ideias e esses princípios naquela época, que eram revolucionários, né? Porque era uma crítica direta ao antigo regime, tá? Ao absolutismo, aos monarcas, né? À interferência da igreja na política. É uma crítica a tudo aquilo que representa o mundo antigo medieval. Montesquieu está fazendo essa crítica e defendendo a equidade social, educação moral e cívica, equilíbrio nas relações de poder e estava criticando a corrupção. Tá? Qual era o Estado que defendia, a forma de governo, melhor dizendo, que Montesquieu defendia? A monarquia constitucional. Aí você pode falar assim, mas espera aí, ele não era um crítico à monarquia? Ou ele está defendendo a monarquia constitucional? Mas são coisas completamente diferentes. Ele era um crítico à monarquia absolutista. Ele defende a monarquia, mas constitucional, que é completamente diferente. Porque a monarquia constitucional é regida por leis, por uma constituição, algo que não existe no absolutismo, porque no absolutismo o monarca domina e estabelece tudo que ele quiser. Então o Montesquieu diz, não, a monarquia pode existir, ela até deve existir, mas ela tem que ser regida a partir das leis, a partir da Constituição. E aí entra, né, os resultados da obra Espírito das Leis. Espírito das Leis é uma grande obra clássica de Montesquieu, né, que ele vai defender e vai analisar essas questões, né? Então ele está defendendo uma monarquia constitucional. Importantíssima essa palavra, constitucional, porque significa que é uma monarquia submetida às leis. Entendem? Na época do antigo regime, do absolutismo real, não existia submissão do monarca, porque o monarca podia fazer o que ele quisesse, não existia lei que o contesse, que o dominasse, não existia. O Montesquieu está falando assim, monarquia pode existir, mas ela deve existir segundo um princípio constitucional, segundo a existência de leis. E as leis são pensadas e elaboradas
na sociedade, né, com a participação do povo e tal, entendem? É nesse sentido. Então, ele defende, ele é um pensador que pega muito na questão das leis, da importância das leis, da importância de uma constituição republicana, democrática, tá? Qual é o programa político para o fim do Estado absolutista para Montesquieu? Essa segunda parte aqui do slide, né, a parte de baixo, tem um espaço aqui, e a parte de baixo é a parte mais importante do autor, tá? E que é muito importante, é fundamental que vocês saibam, principalmente a parte de baixo, né? Ele vai defender a legitimidade democrática, né? Então, o Estado democrático, de direitos, né? A legalidade, submissão às leis, que vai ao encontro daquilo que eu estava falando, quer dizer, a importância do povo, do monarca, dos políticos se submeterem às leis. Montesquieu é um cara que defende fundamentalmente a aplicação das leis, vamos dizer assim, e aqui está a sua maior contribuição, que eu coloquei em negrito. Isso é importante que vocês saibam que é uma coisa que o vestibular também adora cobrar, pela importância mesmo. Essa é a contribuição fundamental de Montesquieu. A divisão dos três poderes, né, institucionais. Que três poderes que vão estar, que podem estar, que podem fazer parte do sistema federal, né, da República, ou do sistema municipal, estadual, enfim. Aí eu até vou fazer vou propor uma aula sobre esse debate de Estado moderno e tal, mas não vem ao caso agora. Divisão dos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu é o cara que formula a divisão dos três poderes. Essa é a maior contribuição de Montesquieu, tá? Três poderes que existem, né? Inclusive no Brasil, até hoje, e em várias repúblicas do Ocidente, principalmente. Está na Constituição brasileira, né, que a existência de três poderes autônomos e que operem de forma harmônica, né? Isso é escrito na Constituição. Quais são esses três poderes? Executivo, legislativo, judiciário, em âmbito federal, pensando na República Federal. Executivo é o prefeito, perdão. Executivo é o presidente, tá? Em âmbito federal. Legislativo é o Senado e os deputados, aqueles que fazem as leis. O presidente do executivo é quem sanciona, né? Então, o executivo é o presidente, legislativo, Senado, deputados, tá? Que fazem as leis, elaboram as leis, e judiciário são os juízes, né? Que em âmbito federal é o Supremo, tá? Então é importante que vocês saibam disso, gente. Divisão dos seus poderes. Pensem em executivo, legislativo, judiciário. Executivo é o político que tem esse poder de execução e que sanciona, que veta, né? Que é o presidente, tá? Nosso caso, Bolsonaro, executivo. Legislativo é o Senado, são os deputados, né? Que vão elaborar leis. Legislativo. Judiciário, em âmbito federal, é o Supremo Tribunal, são os juízes, tá? Por que eu falo em âmbito federal? Porque em âmbito municipal, por exemplo, muda. Em âmbito municipal, o executivo é o prefeito, né? E o legislativo são os vereadores, por exemplo. Então, muda em âmbito federal, âmbito estadual e âmbito municipal. Mas é importante, o federal, pelo menos, vocês têm que guardar, né? E aí o municipal fica mais lógico também, né? Vereador é parte do legislativo, né? Da Câmara Municipal. Acho que fica mais fácil, mas é importante identificar isso. Executivo, presidente.
Legislativo, Senado, deputados, Judiciário, Supremo, Tribunal. Essa divisão dos três poderes institucionais de uma república é elaborada por Montesquieu. Além disso, ele é um defensor da participação popular, ou seja, o povo político, né? Povo que faz parte das discussões e das elaborações políticas. Ele defende isso, né? Algo que não existia no antigo regime, e vai ser uma constante nas ideias iluministas, né? A participação do povo, naquela época principalmente da burguesia, né? Porque é uma revolução burguesa, querendo tomar o poder da nobreza, do monarca, né? da igreja. Então, participação, esses iluministas franceses pedem a participação do povo, principalmente a participação daquela burguesia ascendente, né? E de poderes autônomos e independentes, principalmente a divisão dos três poderes aí, né? E se pensar na nossa república, esses três poderes são divididos, né? E executivo, legislativo, quem escolhe é o povo, né? Judiciário não. Aqui no Brasil não. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe eleição para o judiciário, para escolher quem está no Supremo Tribunal. No Brasil, não. A gente vota para presidente, né, para deputado, para os senadores e tal. A gente vota, a gente define quem vai ser o executivo, quem vai ser o legislativo, né? Então, quer dizer, é importante a participação popular nesse sentido. Lembrando que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, viu, gente? A gente fala aqui de democratização, de participação popular, mas naquela época a burguesia ela não estava no topo da cadeia alimentar social. Ela não estava no topo da camada social, não, ela estava mais embaixo. Então ela pedia participação popular, pedia democratização para que ela assumisse o poder, né? A partir da participação, da democracia, do Estado republicano, né? Que vai se tornar Estado burguês, tá? Então é importante compreenderem isso, porque pode dar uma ideia de que, então, pedindo participação popular, democracia, vai ser todo mundo igual, todo mundo livre e tal. Não, a burguesia estava interessada em assumir o poder político, né? O Estado burguês que viria depois da Revolução Francesa estava interessada nisso, mas ela só conseguiria fazer isso defendendo esses ideais de participação política, de democratização, de universalismo, né, para que ela chegasse ao poder. Bom, agora o outro pensador que vamos ver é o Voltaire, né? Voltaire foi um filósofo, pensador iluminista, muito importante, é considerado um dos maiores iluministas, né? Também não viu a Revolução Francesa, morreu 11 anos antes, né? Mas as ideias vão contribuir e muito para a realização da Revolução Francesa, né? Suas ideias. Bom, é considerado um dos maiores iluministas, como eu já disse, e é um grande defensor da liberdade de expressão. A famosa frase de Voltaire: posso não concordar com uma só palavra do que disseres, mas me baterei a vida toda pelo direito que tenho de fazê-la. Posso não concordar com o que tu disseres, né? Mas irei lutar pelo dever, pelo direito que você tem de dizer. Posso não concordar com o que você está falando, mas eu vou lutar pelo direito de você falar, tá? Então ele é um grande defensor da liberdade de expressão, algo naquela época revolucionário, até hoje é revolucionário, né, gente? Mas naquela época, então, muito revolucionário, que rompia mesmo com aquelas bases medievais, católicas, né? Então, é um grande defensor também do Estado laico e da tolerância religiosa. Primeiramente, o que é o Estado laico? Alguém sabe?
Estado laico é um Estado sem intervenção religiosa. É um Estado que vai operar de forma independente da religião, né? Porque a religião, como a gente estudou no mundo medieval, como era no antigo regime da França, né? A religião interferia na política, né? O monarca era alguém escolhido por Deus, tal. A religião católica, a fé católica naquela época, interferia na política. E essa vai ser uma grande contribuição dos iluministas franceses, né? Da Revolução Burguesa Francesa, da Revolução Francesa e tal. Vai ser uma grande contribuição. Eles vão falar assim, não, as pessoas podem ter sua religião, podem ter sua religião, e é bom que tenham, tal, se quiserem, mas na casa delas, no âmbito privado, na casa delas, na política, no espaço público, não. O Estado é laico, o Estado é ateu, vamos dizer assim, para exagerar um pouco no tom. O Estado é ateu, o Estado é laico, né? O Estado, ele não deve ser condicionado por nenhuma posição religiosa, porque o Estado é laico, tá? O Estado opera independentemente da religião, beleza? O Estado é ateu, para exagerar no tom, para vocês entenderem. O Estado é ateu, tá? As forças religiosas, o poder religioso, ele não deve interferir na política, no espaço público, no Estado. É isso que os iluministas estão falando. Estão falando, ó, show, as pessoas podem ter suas religiões, tá? Mas isso não deve invadir o espaço público. Suas religiões não devem invadir o espaço público. Não devem invadir a política, entendem? E também era um defensor da tolerância religiosa, o direito que cada um tem de escolher sua própria religião, né? Sem ser difamado, sem ser humilhado. Ele também era um defensor da tolerância religiosa, né? Quer dizer, o direito de cada um escolher sua própria religião. E lembrando, Estado laico significa que não há interferência religiosa na política, tá? Então, ele é um cara que vai contribuir muito nesse debate, tá? Que é muito importante até os dias de hoje. Existe no Brasil uma bancada evangélica, como vocês sabem, né? Que tem muita força, inclusive. Nosso presidente, essa bancada é aliada do nosso presidente, né? Nosso presidente também, o lema de campanha do nosso presidente era Brasil acima de todos, Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, né? Um negócio assim. Então, bancada religiosa, esse lema, Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, algo assim. Será que existe um Estado laico no Brasil? Puramente laico? Ou será que é só porque deveria ser, viu, gente? Isso também é uma contribuição formal, tá na Constituição também, que o Estado deve ser laico, tá? Mas na prática, será que ele é laico? Porque qual que é o problema de um Estado não ser laico, né? A religião dominante, vamos dizer assim, que tem mais força, ela pode interferir na política. Pode, inclusive, condenar outras religiões, né? Que não têm tanta força, digamos assim, política, econômica, tá? Eles podem interferir, se essas religiões chegarem ao poder, vamos dizer assim, elas podem, elas podem, elas podem comprometer então que outras religiões se manifestem, né? Esse é um dos problemas. E também outro problema fundamental é que política não se resolve com religião, né? Política se resolve com discussão, com participação, com, com elaborações, né? Mas não se resolve com religião, né? Pelo menos não a nossa política ocidental tal qual a gente a concebe, né? Porque esses iluministas, eles estão também rompendo com o mundo medieval, né?
com aquela época de que as pessoas diziam, não, o monarca faz o que quer porque ele é escolhido por Deus. Então ele pode fazer o que quer. Voltaire falando, não, opa, peraí. A religião não pode interferir na política, então. Tá? Porque a política tem que ser algo racional, tem que ser algo sem essas paixões individuais, subjetivas. Tá? Nesse sentido. E, último slide, Rousseau, né, que é um dos pensadores mais interessantes do Iluminismo, morre também 11 anos antes da Revolução Francesa, é um suíço, né, mas que morou na França e vai ser fundamental para as ideias políticas da Revolução Francesa, até de outras revoluções, como a Revolução Americana dos Estados Unidos, né, de independência. A Constituição dos Estados Unidos tem uma base de Rousseau muito forte, quer dizer, é um autor fundamental. E a gente já viu ele, né, no contratualismo, porque ele é um teórico contratualista, como eu coloquei aqui. O que é o contrato social de Rousseau? A gente já viu, vou passar rapidinho sobre isso. Lembrando que os contratualistas queriam entender por que as pessoas se submetiam a um Estado. Então, cada um fez sua teoria de Estado de natureza humano, sociedade civil, que é o Estado moderno. Tá, a gente viu isso, né? Rousseau dizia, bom, na época do Estado de natureza humano, né, antes de vivermos em sociedade civil, com Estado moderno, antes disso, nós éramos livres e bons, tá? Que aí chega ao mito do bom selvagem. No nosso estado de natureza, animalesco, no sentido de selvagem mesmo, né? Vivíamos em comunidades como animais. No estado de natureza humano, éramos livres, bons, ingênuos, puros, tá? A teoria do bom selvagem. Quando vocês verem bom selvagem e tal, lembrem-se de Rousseau. Essa ideia de que no estado de natureza éramos livres, bons e tal, e puros e tal. O que é o problema do Rousseau? A sociedade civil. A sociedade civil é um momento de desigualdades, de miséria para Rousseau, tá? Então ele diz: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. A sociedade civil é um momento de miséria para Rousseau, né? A sociedade civil existe por conta da propriedade privada. Então ele diz: ó, o cara que pegou um pedaço de terra e falou que era dele, esse cara é o responsável por toda a desigualdade na sociedade civil. Então ele diz que um elemento fundamental para a sociedade civil é a propriedade privada, né? E a propriedade privada gera todos os males da sociedade, entende? Então ele diz, pô, a sociedade civil é um momento então de miséria, de desigualdade, né? Éramos bons no estado de natureza humano, agora na sociedade civil, né, com a propriedade privada, com o Estado moderno, a gente vive num momento de desigualdades, de perigos, né, sociais. Então, o que ele vai defender? Ele vai defender um Estado republicano radicalmente democrático, capaz de mitigar esses perigos, tá? Capaz de solucionar os problemas da sociedade civil depois da propriedade privada, né, da realização da propriedade privada e tal, igual eu falei para vocês. Então ele defende um Estado republicano radicalmente democrático na sociedade civil para superar esses problemas de desigualdade, tá, que existem na sociedade civil, tá, principalmente a partir da propriedade privada. Então ele tá propondo o Estado republicano radicalmente democrático. Isso é Rousseau, tá? Quero que vocês entendam isso. Ele não está propondo um Estado republicano apenas, não. Ele está propondo um Estado republicano radicalmente democrático. Tá? Por isso que ele pode ser considerado um pensador que influenciou bastante Marx, tá? Ou o socialismo, ou a esquerda, de uma forma geral. Porque ele está preocupado de verdade com a igualdade entre os seres humanos. Com a igualdade, tá? E com uma democracia radical. O povo tem o direito de escolher. A soberania, quer dizer,
a dominação política, o soberano na política, né, igual eu falei para vocês, expliquei para vocês nas aulas de contrato social, existe o soberano, que é quem tem poder político, e o súdito, que é o povo. O Rousseau vai falar assim, soberano é o povo. Entende? Soberano é o povo. Indico Contrato Social de Rousseau, uma bela obra para vocês entenderem essa filosofia política de Rousseau. Ele vai falar, o soberano, quem tem o poder político é o povo. Então, por isso que ele propõe um Estado republicano radicalmente democrático, pautado na vontade geral, na vontade do povo, que é diferente da vontade da maioria. É diferente da vontade da maioria. Ele está preocupado em compreender uma unidade social, né? Uma unidade social que emerge do povo, capaz de definir a política, de propor políticas, leis, né? Ele está preocupado com isso, uma unidade social conforme, né? Uma unidade social mesmo, uma unidade mesmo, que vai emergir do povo, tá? Então, esses são conceitos fundamentais para entender Rousseau. Apesar de iluminista, né? Porque o iluminismo é uma corrente revolucionária da burguesia, por isso que eu coloco apesar, ele era crítico da burguesia. Era crítico, inclusive, da intelectualidade burguesa. Então, entre os iluministas, né? Entre o próprio movimento burguês, porque ele fazia parte desse movimento, já que ele é iluminista, ele era um crítico desse movimento. Então, pensem no Rousseau como um dos filósofos, um dos teóricos mais críticos de sua época. Tá? Ele era um crítico, né? Porque ele é um crítico da propriedade privada. E a propriedade privada, a gente vai ver em sociologia, é um elemento fundamental da burguesia. Né? A gente viu isso na Revolução Industrial também. A propriedade privada é um elemento fundamental da burguesia. E Rousseau era crítico. Então, beleza, ele era iluminista, ele estava inserido no movimento burguês, mas ele era um crítico desse movimento. Ele era um dos filósofos mais críticos do seu tempo, tá? E defensor da democracia direta participativa. Isso é uma grande contribuição de Rousseau. O que é democracia direta participativa? Democracia direta participativa é quando o povo é o próprio político. É quando o povo participa ativamente da política. Por exemplo, nós vivemos no Brasil uma democracia representativa ou indireta. Diferente, né? Democracia indireta ou representativa aqui no Brasil e em grande parte do mundo, né? Que é a gente elege os nossos representantes. Então a gente vai lá de 4 em 4 anos e elegemos o presidente, o deputado. A gente elege pessoas para nos representar. Por isso que é democracia representativa. Rousseau defende isso? Não. Rousseau defende uma democracia direta, participativa. Para ele, a gente deveria sair daqui das nossas cidades, ir lá para Brasília e votar lá no Senado e participar ativamente da política. Claro que isso é muito por questões é inviável, né? Por questões materiais, de recurso, é inviável, né? Mas é uma contribuição inviável em grandes países. Existe essa democracia direta participativa em cidades, principalmente nos Estados Unidos, lá é muito forte. Eu sei que lá é muito forte, mas acho que aqui no Brasil existe também. Quer dizer, o próprio cidadão vai na Câmara Municipal e ele participa, ele vota, ele participa como se fosse um vereador, vamos dizer assim. Isso existe, mas é mais raro. Existe muito nos Estados Unidos, eu sei. Independente disso, de existir ou não, é uma contribuição fantástica de Rousseau, né? E é importante que vocês, então, compreendam esse conceito. Democracia direta participativa, né? Que é diferente da democracia indireta representativa. Então, democracia direta participativa é quando o povo é o próprio político, tá? O povo vai tomar as decisões,
políticas, o povo vai no Congresso, o povo vai no Senado, o povo é o político que a gente elege como na nossa república. O povo vai lá e vai em Brasília, vamos pensar no Brasil, o povo vai em Brasília, vai no Senado, o povo que vai participar ativamente da política. Isso é uma democracia direta participativa. O próprio nome já ajuda a gente a entender, né? E democracia indireta representativa, o que é? É o nosso caso, do Brasil. A gente elege políticos para nos representar, tá? Então, Rousseau é um forte defensor da democracia direta participativa, porque o povo deve operar aquela política ativamente, tá? Por quê? Porque o povo é o soberano, para Rousseau. Por isso que ele defende o Estado republicano radicalmente democrático, pautado na vontade do povo, na vontade geral. É isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, me mandem um salve, uma pergunta, qualquer coisa, estou à disposição. Até mais, fiquem bem.